Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nós vamos conversar hoje sobre a Força Aérea de Israel, né? Eu já fiz a primeira parte aí falando do Chutzpah deles, a audácia, né? A ousadia. E hoje nós vamos continuar dissecando a Força Aérea de Israel, mas num ângulo que vocês talvez ainda não tenham percebido. Que eu canso de ver o pessoal falando, Israel é melhor porque tem o F-35, tem o F-15I, teve o Phantom, não sei o quê. Olha, gente, outras forças aéreas têm material tão bom ou quase tão bom, algumas até mais avançados aí, os jatos F-15 que a Arábia Saudita está recebendo, eles vão ter improves consideráveis aí, e não conseguem o rendimento da Força Aérea de Israel. Então o que nós procuramos fazer é um raio-x que vai mostrar o diferencial que faz com que a Força Aérea de Israel e seja a melhor ou uma das melhores do mundo, tá? Se ela não é exatamente a melhor, até porque fica muito difícil definir o que é a melhor Força Aérea do mundo, né? Quais são os parâmetros, mas seguramente se você fizer uma shortlist com 5, ela tá ali no meio, não tem como. Então nós vamos dar uma trabalhada hoje aí nesses ingredientes que tornam a Força Aérea de Israel tão lendária. Acompanhe conosco. Hoje nós vamos abordar a Operação Moked, né, que é a Guerra dos 6 Dias. A gente vai falar alguma coisa da Guerra do Yom Kippur, tá? Da operação na Síria e Líbano em 1982 e ver se consegue se aproximar um pouco dos dias de hoje. Eu sei que eu vou ter que fazer mais vídeos sobre a Força Aérea de Israel, porque o assunto é muito extenso, então nós vamos aproveitar a semana da Guerra Aérea aí, que o Mário tá quente, e falar bastante sobre a IAF. Acompanhe conosco. Bom, aí vocês veem restos de aeronaves egípcias num dos aeroportos atacados por Israel, naquilo que ficou como Guerra dos 6 Dias, né, em junho de 1967. Israel realizou um ataque preventivo avassalador contra as forças aéreas dos países árabes. Bom, esse é um esquema geral dos ataques da Força Aérea de Israel em 1967. Então vocês veem aqui que eles conseguiram atingir até o interior do Egito, né, uma posição bem ao sul do Egito, em que qualquer especialista aeronáutico calculava que fosse impossível a Força Aérea de Israel conseguir chegar. Eles atacaram o Iraque também, tudo praticamente simultaneamente, cada piloto precisou voar diversas missões, mas o resultado final disso é que as forças aéreas dos países árabes ficaram inabilitadas e o exército israelense depois pode fazer seus avanços aí com relativa tranquilidade. Bom, sobre essa campanha, tinha um brigadeiro da Força Aérea de Israel, né, o Mordecai, o Moti Hod, ele falou uma coisa que é uma grande verdade, né? Que um avião de caça é a arma mais mortal que existe quando está voando, porque quando está no solo é completamente indefeso. Então, o que eles fizeram? Vamos atacar a aviação dos países árabes no solo, tá? Uma coisa importante que não pode ser desprezada foi o levantamento, eu bato sempre nessa tecla aqui no canal Arte da Guerra, o levantamento e inteligência que os israelenses tinham das forças aéreas egípcias, sírias, iraquianas, etc. Então eles sabiam quais eram as principais bases, equipamentos, limitações, tá? Horários, eles sincronizaram muito bem os ataques contra os egípcios para pegar a Força Aérea no seu momento assim mais morno, a gente pode dizer assim, né? O momento que eles estavam assim mais solecados, trocando de serviço, uma série de outras coisas. Então tudo isso impactou. Então a gente começa a colocar o seguinte, pessoal, vocês veem que a vitória de Israel em 1967 não é um fator material, tá? Os israelenses usaram aeronaves francesas antigas, tinha o Mirage 3 que era muito moderno, mas usaram muitas aeronaves francesas antigas aí, Valtour, etc. E os árabes tinham coisa moderna ali naquela época, já tinha inclusive MiG-21, que para a época era bastante moderno. Então, esse negócio que o pessoal fala aí de, não, que Israel é a melhor força aérea do mundo, que tem um melhor equipamento, é meio falacioso. Eu acho que isso aí é coisa de quem tem preguiça de estudar ou não tem background para tirar as lições em profundidade, tá? O que importou ali foi o planejamento operacional de Israel, que foi muito bem feito, o treinamento dos pilotos deles, que era uma coisa fora de série, o levantamento de inteligência, a sincronização, a qualidade da liderança, como sempre, o Chutzpah que a gente fala, né, a audácia, porque o plano foi muito bem bolado. Foi um plano assim, mas eu diria o seguinte, pode ser comparado ao ataque aéreo japonês a Pearl Harbor, tá? Foi muito bem feito, um golpe decisivo, tá? Que desarmou completamente o inimigo. Mas vamos falar de outras operações de Israel. Bom, em outubro de 1973 a situação foi completamente inversa, né?
Por quê? Os egípcios e sírios, né, atacaram de surpresa. Vocês veem os egípcios cruzando, tá, o canal de Suez, né? E o que acontece? Romperam as linhas israelenses. Houve uma falha de inteligência muito grande por parte dos serviços israelenses em não conseguir aquilatar que os preparativos egípcios e sírios, né, se destinavam a uma guerra mesmo, não eram simples manobras militares. Bom, a situação da guerra de Yom Kippur era dramática porque os israelenses foram atacados tanto pelos egípcios, tá, no oeste, aqui no canal de Suez, quanto pelos sírios nas colinas de Golã. O ataque foi bem coordenado, né? Israel demorou para mobilizar as reservas, aí as linhas principais foram rompidas e por pouco não aconteceu uma debacle. Aqui vocês veem os restos de uma aeronave A4 israelense, é o mesmo, quase a mesma que a Marinha do Brasil usa, né? Os Skyhawks israelenses pagaram um preço pesado, né, no ataque aos mísseis antiaéreos de fabricação soviética, principalmente os egípcios tinham, né? Israel teve perdas pesadas nessa guerra. Uma coisa muito importante que tem que ser frisado nessa guerra foi o apoio americano, o reforço americano em termos de material para os israelenses, né? Aqui vocês veem um carro de combate sendo desembarcado de uma aeronave americana em um aeroporto de Israel, a chamada Operação Nickel Grass. Essa foto é pouco conhecida, trata-se de um A4E Skyhawk, né, pousando no porta-aviões USS Franklin Roosevelt a caminho de Israel. A Marinha Americana contribuiu muito, tá, para a defesa das linhas logísticas que transportaram material americano, material militar americano até Israel. Eles fizeram escoltas e uma série de outras operações. Isso é muito pouco conhecido. Nós ainda vamos fazer uma série de vídeos aí sobre a Operação Nickel Grass, que foi o reforço, né, de material americano aos israelenses em 1973. Bom, gente, a guerra de Yom Kippur provavelmente foi o maior desafio da história da Força Aérea de Israel até hoje. Eu acho que poucas forças aéreas teriam condição, tá, de se recuperar dos revés iniciais que a IAF teve em outubro de 1973. Porque eles perderam mais de 100 jatos aí e muitos aviadores. Mas eles conseguiram fazer os contra-ataques, tá? Retomaram, cruzaram o canal, o exército cruzou o canal de Suez, eles fizeram um contra-ataque nas colinas de Golã, também chegaram a atacar o quartel-general da Força Aérea Síria em Damasco, tá? E retomaram a iniciativa, que é uma das coisas mais importantes na guerra, né? A capacidade de manter a ofensiva. Eu já falei isso aqui nos vídeos que nós conversamos sobre os princípios da guerra. Há quem diga, né, o Tom Clancy sustenta isso num livro dele, que a Golda Meir chegou a armar os A4 Skyhawk com bombas atômicas. A gente não sabe, é provável, isso pode ter acontecido. Até porque o ataque, tanto egípcio no Sinai, quanto os sírios em Golã, foram muito bem coordenados e pegaram literalmente as forças armadas israelenses com as calças na mão. Agora, eu não tenho a menor dúvida que a Força Aérea de Israel foi decisiva, tá, para recuperar a ofensiva e a capacidade de ataque dos israelenses na guerra de Yom Kippur em outubro de 1973. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, as operações aéreas israelenses contra os sírios no Vale do Bekaa em 1982 vão ficar para o próximo vídeo, que eu acredito que a gente consiga fazer ele amanhã, tá? Senão isso aqui vai ficar enorme. Amanhã a gente já entra nas operações da Síria, vai falar nas operações da faixa de Gaza também e outras aqui que estamos devendo para vocês. Bom, pessoal, a recomendação de hoje, né, que complementa esse vídeo, é A Soma de Todos os Medos. É uma obra de ficção, tá, um techno-thriller do Tom Clancy. Eu já falei que o meu favorito de techno-thriller é o Frederick Forsyth, mas o Tom Clancy tem alguns livros que eu acho que dá para ler. Esse é um deles, além de A Caçada ao Outubro Vermelho, Tempestade Vermelha e Perigo Real Imediato. Todos eles vocês encontram na Amazon. O que é a história de A Soma de Todos os Medos, né? Um Skyhawk israelense perde uma bomba atômica na guerra de Yom Kippur, essa bomba vai parar na mão de quem não deve. Já virou um filme, tá, com o Ben Affleck e o Morgan Freeman, eu já falei aqui, tá? E o Tom Clancy é interessante, você acaba vendo alguns, ele foca muito na tecnologia, né? O
O Frederick Forsyth já foca mais no elemento humano. Bom, o livro interessa sob o ponto de vista que ele desperta a curiosidade do leitor para muita coisa, tá? E eu lembro o seguinte, gente, o Tom Clancy, ele tem alguns guias excelentes, eu já mostrei, ele tem guias de submarinos, de porta-aviões, de cavalaria blindada, de paraquedistas, de fuzileiros. Esses guias são excelentes, eu tenho toda a coleção dele, desses guias de forças armadas e equipamentos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria que vocês dessem uma olhada agora no site do Velho General, porque o Albert fez um artigo extremamente completo, tá? Uma análise de décadas da Força Aérea de Israel. O assunto é muito extenso, eu vou voltar, vai ter mais algumas partes ainda desse vídeo aqui, tem muita história para contar, eu sei que não vai ser a última vez que eu venho aqui falar da Força Aérea de Israel, né? Mas o fato é que o assunto é realmente apaixonante, o pessoal pede muita coisa, a gente precisa mostrar ângulos que não foram batidos, porque acho que já está muito, já virou clichê falar, Israel faz isso, faz aquilo. A gente procura mostrar outros ângulos das operações aí que complementam o conhecimento militar de vocês. Então vocês dão uma olhada lá no Velho General, porque vale a pena. E eu lembro para vocês, tá, que dia 21 agora eu vou estar na V-Unity, vamos ver se o pessoal da Esquadrões de Combate vai estar lá também, com as camisetas e os bonés aí, tá? E lá eu lembro que vocês sempre encontram a revista Tecnologia e Defesa. Esse encontro, dia 21, domingo, na V-Unity, vai ser muito legal. Falando em tecnologia e defesa, nós vamos fazer um vídeo por esses dias aí anunciando, tá, um evento fora de série com relação à revista. Tá? Então esse foi o vídeo de hoje, nós ainda voltamos com mais um vídeo aí sobre da Semana da Guerra Aérea. Vão lá agora no site do Velho General, tem muita coisa bacana, vão ser 14 artigos essa semana. Nós voltamos daqui a pouco, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.